Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal. O canal tá crescendo bastante e isso é graças à interação de vocês aqui. Então muito obrigada por isso e vamos começar o caso de hoje. No vídeo de hoje eu vou contar sobre uma série de assassinatos que aconteceu na cidade de Rochester, em Nova York, no período dos anos de 1971 a 1973. Esses casos ficaram conhecidos como os assassinatos do alfabeto, onde todas as suas vítimas, que foram um total de 3, tinham as iniciais do seu nome e sobrenome iguais e foram encontradas em cidades também de inicial igual ao seu nome. A primeira vítima do caso se chama Carmen Collum, que era uma criança porto-riquenha de 10 anos de idade, que morava com seus avós em Rochester, no estado de Nova York. Então, às 4h20 da tarde de 16 de novembro de 71, a Carmen saiu de casa para ir até uma farmácia próxima a pedido de sua avó para pegar uma receita para ela lá. Chegando nessa farmácia, a Carmen é avisada de que a receita ainda não estava pronta e então ela fala para o proprietário dessa farmácia com muita pressa que ela tinha que ir e então ela foi embora. Em seguida, ela foi vista entrando dentro de um carro que estava estacionado próximo à farmácia. Uma hora depois, a Carmen foi vista por cerca de mais ou menos 100 motoristas correndo seminua de um veículo Ford de cor escura e ela estava freneticamente balançando a mão, gritando, pedindo por ajuda para ver se alguém que estava passando por lá de carro pudesse ajudá-la. Isso aconteceu ao longo da estrada, próximo a uma cidade chamada Churchillville. A Carmen usava apenas uma camisa, meias e sapato. Naquela época também não existia telefone celular, então não tinha como ligar naquele momento, mas também ninguém parou para ajudá-la e provavelmente ninguém ligou em seguida também. Pelo menos uma dessas testemunhas observou quando a Carmen entrou de maneira submissa no carro do sequestrador, e essa foi a última vez que ela foi vista. Então, quando foi às 7h50 da noite, a família não tinha ideia do que tinha acontecido com Carmen, eles ligaram para a polícia e ela foi declarada desaparecida. 2 dias depois, em 18 de novembro, 2 adolescentes que estavam andando de bicicleta encontraram o corpo seminu de Carmen em uma ravina não muito longe da Interestadual 490, perto da vila de Churchillville. Seu casaco foi achado em um bueiro a mais ou menos 300 metros de seu corpo, já suas calças foram achadas apenas em 30 de novembro, perto da estrada onde vários motoristas a observavam enquanto tentava escapar de seu sequestrador. Esse foi um caso que causou bastante comoção pública, tanto pelo fato da menina ter pedido por ajuda e ninguém ter ajudado, mas também pela forma como ela foi morta. Segundo a autópsia, além de Carmen ter sido estuprada, ela também sofreu uma fratura no crânio e em uma vértebra antes de ser estrangulada até a morte. Além disso, seu corpo estava totalmente arranhado por unhas. Após o caso, 2 jornais de Nova York ofereceram uma recompensa combinada de $2.500 por informações que pudessem levar à prisão do assassino. Além deles, empresas e residentes locais adicionaram doações ao fundo de recompensa, levando a exceder o valor de $6.000. Embora houvesse muitos esforços para a captura desse assassino e além da polícia ter interrogado dezenas de suspeitos, todos eles foram inocentados e em dezembro o número de investigadores designados para o caso diminuiu para 3. Agora, partindo para a segunda vítima, Wanda Wachowicz nasceu em 4 de agosto de 1961 e também morava em Rochester. Em 2 de abril de 73, cerca de 17 meses depois do crime que vitimou a Carmen, Wanda, com apenas 11 anos de idade, foi enviada por sua mãe Joyce para ir até um supermercado na esquina, como de costume, para comprar algumas coisas para casa. Isso era por volta das 5 da tarde e chegando lá, a Wanda comprou atum, leite, comida para gato, cupcakes e gastou um total de $8. Depois disso, ela teria que ir para casa, mas isso nunca aconteceu. Dessa vez, ninguém havia visto nada de suspeito e a sua mãe, percebendo a demora da menina, chamou a polícia e às 8 horas da noite ela foi considerada desaparecida. Em seguida, a polícia lançou uma busca intensa para localizar Wanda. Quase 50 detetives revistaram vários possíveis locais que a Wanda frequentava, mas nenhuma pista foi encontrada, embora vários moradores tenham se lembrado de ter visto a Wanda com dificuldade para carregar a sacola descendo a rua. E 3 colegas de classe observaram quando a Wanda estava com essa dificuldade também e ela estava apoiando as sacolas contra uma cerca para recuperar o controle de cada mão.
para que ela pudesse seguir caminho, e enquanto isso eles viram que um carro marrom passou do lado dela. No dia seguinte, um policial que estava de patrulha encontrou o corpo da Wanda às 10h15 da manhã. O corpo estava em uma área de descanso fora da State Route 104, em Webster, uma cidade que fica a 11 quilômetros de Rochester. A posição do seu corpo indicava que ela teria sido jogada de um veículo em movimento, com o seu corpo rolando pelo aterro. Na autópsia, foi revelado que ela também havia sido estuprada e em seguida estrangulada, provavelmente por um cinto. Em seu corpo foi localizado vários ferimentos defensivos, indicando que Wanda teria lutado contra o assassino. A autópsia também revelou vestígios de sêmen e pelos pubianos em seu corpo, assim como vários pelos de gato branco em sua roupa, embora sua família não possuísse nenhum animal dessa cor. Assim como no caso da Carmen, a comoção foi muito grande e esforços foram levantados para tentar achar o culpado. Vários folhetos foram espalhados pela cidade, uma linha direta telefônica foi criada e uma recompensa de $10.000 foi oferecida para qualquer pessoa que soubesse de alguma coisa, de alguma pista que levasse ao assassino. As investigações da polícia levou até uma testemunha que afirmou ter visto uma criança em pé ao lado da porta do passageiro de um carro marrom e que essa criança conversava com o motorista. Mas essa testemunha não conseguiu ver o rosto da pessoa, então não tinha muito o que avançar. Outra pessoa entrou em contato com os investigadores através da linha direta telefônica e informou que havia visto um homem forçando uma garota ruiva em um Dodge Dart de cor clara entre 5h30 e 6h da tarde no dia do desaparecimento de Wanda. Nessa fase, um sargento de um xerife que estava trabalhando no caso da Carmen foi transferido para trabalhar no caso da Wanda, mas o Departamento de Polícia de Rochester rejeitou qualquer sugestão de que os casos estivessem ligados. Então, em setembro de 73, uma rede de televisão local anunciou o plano de transmitir uma reconstrução televisiva do sequestro de Wanda até a parte de recuperação do corpo. Então, um episódio de 30 minutos foi transmitido em 21 de outubro, acompanhado de apelos públicos para que testemunhas entrassem em contato com as autoridades. Esse episódio ocasionou mais de 200 ligações para o departamento de polícia, mas infelizmente nenhum dava uma pista concreta do caso e a investigação não evoluiu, assim como no caso da Carmen. Agora, partindo para a terceira e última vítima desse caso, que aconteceu 7 meses depois, em 26 de novembro de 73, Michelle Menza tinha apenas 11 anos de idade quando desapareceu. Nesse dia, ela estava no Goodman Plaza, que era um centro comercial, também na cidade de Rochester, e ela estava caminhando de volta para casa, pois ela estava vindo da escola. Quando de repente Michelle viu seu tio, que lhe ofereceu carona, mas Michelle recusou. Seu tio não insistiu e isso pesaria para sempre em sua memória. Então a última vez que a Michelle foi vista foi às 3h20 da tarde por colegas de classe que afirmaram ter visto a menina andando sozinha naquele centro comercial que eu falei. Mas 10 minutos depois, uma outra testemunha afirmou ter visto Michelle sentada no banco de passageiro de um carro bege ou bronze em alta velocidade na Arkham Street. E de acordo com a testemunha, a criança estava chorando. Outro avistamento foi feito às 5h30 da tarde desse dia 26, onde o motorista disse ter visto um homem em pé ao lado de um grande veículo bege ou bronze com um pneu furado, estacionado na rota 350 da cidade de Walworth. Esse homem estava segurando uma garotinha pelo pulso e a testemunha acredita ser Michelle. Essa testemunha disse que parou para oferecer assistência e então o indivíduo imediatamente agarrou a garota e a empurrou pelas costas, ao mesmo tempo em que ficava na frente da placa do carro para a testemunha não conseguir olhar. Ele disse que o indivíduo o olhava com uma expressão tão ameaçadora no rosto que o motorista se sentiu compelido a se afastar. Essa foi a última vez que Michelle foi vista com vida. Nesse mesmo dia, sua família acionou a polícia para relatar o desaparecimento da criança, já que ela não havia voltado da escola e já estava ficando tarde. 2 dias depois, em 28 de novembro, às 10h30 da manhã, o corpo de Michelle foi encontrado. Ela estava vestida e deitada de bruços em uma vala ao longo de uma estrada rural na cidade de Macedônia. Segundo a autópsia, Michelle foi estuprada e estrangulada em seguida com um objeto que acredita-se ser uma corda fina.
Pelos de gato branco foram encontrados em sua roupa, assim como vestígios de sêmen em seu corpo e em sua roupa íntima. Uma análise foi feita no conteúdo do estômago de Michelle, que constatou que 1 hora antes de sua morte, Michelle consumiu um hambúrguer. Isso mais tarde daria crédito a uma testemunha que afirmou ter visto uma criança com as características de Michelle, acompanhada de um homem caucasiano de cabelos escuros, entre seus 25 e 35 anos de idade, e mais ou menos 1,80 m de altura. Isso foi em um restaurante de fast food na cidade de Penfield, às 4h30 da tarde do dia do desaparecimento de Michelle. Com esse relato, um desenho foi criado e divulgado para que alguém que soubesse de alguma coisa pudesse ajudar a polícia nas investigações. E assim como nos outros casos, uma linha telefônica direta foi criada, garantindo o anonimato de quem denunciasse e garantindo também uma recompensa. Embora todos esses esforços e a polícia ter recebido inúmeros telefonemas, o assassino nunca foi identificado. E agora que vocês já conhecem os 3 casos, vamos falar um pouco sobre as similaridades entre eles. Primeiro, todas as 3 vítimas eram mulheres pré-adolescentes que desapareceram na mesma cidade, cujos corpos mais tarde foram encontrados em condados diferentes. Além de que a inicial de cada nome e sobrenome das vítimas batia com a primeira letra da cidade em que elas foram encontradas. Além disso, o corpo de cada garota foi encontrado em locais acessíveis por veículos, e cada uma delas aparentemente foi arremessada de dentro desses veículos. As crianças tinham estatura baixa, todas elas foram violadas e em seguida estranguladas. Mas outra coisa que chama atenção nessa parte é que o investigador notou que, pelo menos o caso da Wanda e da Michelle, podem ter sido cometidos pela mesma pessoa, já que as 2 garotas foram estranguladas por trás. Já o caso da Carmen, a pessoa que a estrangulou de frente. Ou seja, é provável que o mesmo assassino que matou Wanda e Michelle não seja o mesmo que matou a Carmen. E segundo investigadores que estudam o caso até hoje, a chance de um assassino matar essas crianças por conta das iniciais do nome e do sobrenome serem iguais é extremamente baixa, já que isso provavelmente envolveria uma perseguição à vítima, aumentando assim o risco dele ser notado. E como eu disse, muitos investigadores acreditam que o assassino de Carmen é uma pessoa diferente da de Michelle e Wanda, e é aí que a gente vai entrar para a lista dos suspeitos. No caso da Carmen, o seu tio Miguel Colon é considerado um forte suspeito. Miguel era irmão do pai de Carmen, chamado Justiniano, e após a separação dos pais da menina, o Miguel passou a se relacionar com a mãe de Carmen, chamada Guilhermina. Poucas semanas antes do assassinato, o Miguel comprou um carro que combinava com a descrição feita por testemunhas. Uma busca foi feita nesse veículo após o assassinato de Carmen e foi constatado que no interior do carro ele foi todo limpo, assim também como seu porta-malas foi limpo com uma solução de limpeza muito forte. Além disso, uma boneca da Carmen foi encontrada dentro do carro, mas os familiares disseram que ela viajava muito nesse carro com a família e provavelmente a boneca deve ter ficado lá em uma dessas viagens que eles fizeram. Mas, de acordo com um amigo do Miguel, 2 dias depois do assassinato de Carmen, Miguel teria dito que pretendia deixar o país, pois ele havia feito algo de errado em Rochester. Miguel então se mudou para Porto Rico 4 dias depois do assassinato da sobrinha. Então o que aconteceu? Investigadores viajaram até San Juan, que era a cidade que o Miguel estava, e eles foram lá para interrogar o Miguel, mas durante aí esse caminho, diversos veículos de comunicação publicaram muitas informações dizendo o que iria acontecer, o que fez o Miguel se preparar e conseguir fugir da cidade. Mas no mesmo mês o Miguel foi capturado e ele concordou em ser extraditado de volta para Rochester para ser interrogado. Resultado: apesar de várias evidências circunstanciais atestando ali a culpa do Miguel, nenhuma evidência física foi encontrada no carro dele ou na cena do crime para ligá-lo ao assassinato, resultando então na soltura dele. O Miguel cometeu suicídio aos 44 anos de idade em 1991, após uma briga familiar onde ele acabou atirando na esposa e no irmão e se matando em seguida. O segundo suspeito envolvendo o caso das 3 meninas se chama Dennis Termini. Ele era um
bombeiro de 25 anos de idade e era conhecido como o estuprador da garagem, por ter cometido no mínimo 14 estupros de adolescentes e mulheres jovens entre os anos de 71 e 73. E ele também tinha um veículo bege que se assemelhava à descrição das testemunhas oculares dos sequestros. Além disso, ele morava em um endereço próximo à casa da Michelle. 5 semanas após a morte da vítima final dos assassinatos do Alfabeto, em 1º de janeiro de 1974, Dennis tentou sequestrar uma adolescente sob a mira de uma arma, mas fugiu do local quando a adolescente se recusou a parar de gritar. Pouco tempo depois, ele sequestrou outra vítima, mas nessa ocasião ele foi perseguido pela polícia, culminando em Dennis cometendo suicídio atirando na própria cabeça. Um exame forense foi feito no veículo de Dennis e revelou vestígios de pele de gato branco nos estofos. Em janeiro de 2007, o corpo de Dennis foi exumado para obter uma amostra de DNA para comparação com as amostras de sêmen recuperadas do corpo de Wanda. Os resultados desse teste confirmaram que Dennis não foi responsável por seu assassinato. No entanto, nenhuma evidência física recuperada dos corpos de Carmen ou Michelle existe para comparar com o DNA de Dennis. Outro suspeito era Kenneth Bianchi, que era um serial killer, e na época dos assassinatos trabalhava como vendedor de sorvetes em Rochester. Kenneth se mudou para Los Angeles em janeiro de 76 e entre os anos de 77 e 78, ele e seu primo cometeram assassinatos de 10 meninas e mulheres entre 12 e 28 anos. Ele sempre negou qualquer envolvimento no assassinato das meninas, mas enquanto morava em Rochester, ele dirigia um carro da mesma cor e modelo vista por testemunhas próximas aos locais de sequestro. Agora, por último, mas não menos pior que os outros, Joseph Naso foi preso em 2011 pelos assassinatos de 4 mulheres cometidos entre os anos de 77 e 94. Acredita-se que todos eram prostitutas. A ligação aqui é que todas possuíam nome e sobrenome com a primeira letra igual, assim como no caso das meninas. E Joseph havia morado em Rochester no início da década de 70. Mas testes de DNA confirmaram que o DNA de Joseph não é compatível com as amostras de sêmen recuperados do corpo de Wanda. Como vocês podem ver, ninguém foi condenado, ninguém foi culpado e até hoje o caso continua um mistério. Esse foi mais um Terças Criminais e eu te vejo na semana que vem. Tchau!